com 50,9% dos votos válidos, Luiz Inácio Lula da Silva volta ao Palácio do Planalto depois de 12 anos. Eu sou Deise Ciocari, jornalista, cientista política, e nesse vídeo a gente vai falar sobre Lula no poder. 50,9% de um lado, 49,1% de outro. A eleição que definiu Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil novamente foi a eleição mais acirrada da redemocratização brasileira. E a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Primeiro eu vou começar pelos estados, porque vou deixar a cereja do bolo para o final, né? A gente teve algumas surpresas, as pessoas falam que não, mas para mim foi uma surpresa no Rio Grande do Sul o Eduardo Leite vencer, porque foi a primeira vez na história que o Rio Grande do Sul reelegeu um governador. E aí tem todo aquele papo, mas ele não era governador, porque ele saiu, voltou. A história foi quebrada. O Eduardo Leite foi um protagonista de uma das maiores complicações políticas desse ano, né? Ele, o Dória e o Aécio ajudaram a enterrar o PSDB, esse que fez 3 governadores, então respira um pouco. Mas ele foi protagonista de algumas cenas até constrangedoras na campanha do Rio Grande do Sul, né? O Onyx Lorenzoni, contrariando todas as pesquisas de intenção de voto no primeiro turno, ele fechou o primeiro turno à frente, mas não conseguiu garantir a eleição no primeiro turno, foi para o segundo, e aí algumas gafes e desequilíbrios na campanha fizeram com que o Rio Grande do Sul reelegesse um governador, coisa que nunca aconteceu, né? Para quem não viu, o Onyx viralizou com algumas situações, né? Ele não respondeu a algumas perguntas do Eduardo Leite, se recusou a apertar a mão dele, falou que doença a gente se cura pegando e não através de vacina, e isso contribuiu para a derrocada dele, né? Na Bahia, a gente teve o Jerônimo do PT vencendo em segundo turno, também contrariando as pesquisas que davam praticamente a Semineto como vitorioso no primeiro turno. E aí na Bahia a gente tem um cenário interessante, porque como que o carlismo vai se reinventar, né? A gente sempre teve lá uma disputa muito grande entre PT e a família dos Magalhães, né? E agora a gente vê o ACM Neto, que foi um prefeito muito elogiado, com uma boa aprovação, perdendo o governo da Bahia, e vai ter que reinventar o carlismo, né? Em Pernambuco, uma disputa de 2 mulheres, venceu a Raquel Lira, que perdeu um marido ao final do primeiro turno, né? O marido dela sofreu um infarto, e a Marília Reis, ela passou por arrogante, por não ter empatia, porque a campanha da Raquel Lira pediu para adiar em uma semana o início da campanha eleitoral em segundo turno, porque a Raquel estava em luto, e a Marília não topou, não aceitou, então isso contribuiu também para a derrocada dela, né? Então a família Arraes, do Miguel Arraes, também vai ter que se reinventar em Pernambuco, né? E aí a gente vem para São Paulo, né? Uma vitória expressiva do Tarcísio, 10 pontos à frente. Eu sempre falei aqui nos vídeos, né, inclusive em relação ao primeiro turno, as médias e pequenas cidades de São Paulo, elas são bolsonaristas, e eu sempre falei que talvez se o Rodrigo Garcia e o Tarcísio tivessem ido juntos para uma disputa no primeiro turno, eles teriam vencido, né, a disputa não teria ido para o segundo turno, porque o PT não tem, teoricamente, essa força toda aqui no Sudeste, né. Mas enfim, o Tarcísio já tem indicado que vai dialogar com o Palácio do Planalto. A gente sabe que o Tarcísio é um bolsonarismo mais light, né, mais soft, então a tendência é que ele converse com Lula, né. É um feito histórico, porque é um cara que não é daqui, sofreu todas as consequências de não ser um paulista, né, como a Ieda sofreu no Rio Grande do Sul também, que foi governadora, né. Isso é uma coisa que pega muito para as campanhas, mas aparentemente deu certo para o Tarcísio aqui, né. Nem o desgaste da última semana, se a gente perceber, houve muitos episódios de violência com a campanha do presidente Jair Bolsonaro, com a campanha do Tarcísio, e violência simbólica com a campanha do Onyx Lorenzoni, né? Então percebam esse modus operandi. Mas enfim, alguns sagraram-se vencedores, outros não, mas o bolsonarismo soft venceu aqui em São Paulo, né? Não conseguiu vencer no Rio Grande do Sul. Mas aí para falar da nacional, bom, Lula venceu no domingo, e a gente tá segunda-feira, 19h23, e Bolsonaro ainda não se pronunciou, está num silêncio mortal. Some-se a isso, a gente está numa confusão no país por causa dessa greve dos caminhoneiros, não sabe-se muito bem o que é isso, essa paralisação dos caminhoneiros protestando, e
a gente tem visto a indústria da fake news com muita força. Eu vou falar um pouco sobre isso. Gente, a eleição foi válida. Lula venceu. O primeiro discurso dele foi um discurso institucional, onde ele falou para os políticos, para a pátria institucional, falou para os investidores, falou para os líderes mundiais, e foi um discurso um pouco mais controlado. Quando ele foi para Paulista, aí tem alguns pontos que eu quero ressaltar. Ele estava lá com a claque dele, então é normal que ele se exalte e exalte a claque dele. Mas o Lula, paz e amor, e aquele Lula que começa o discurso falando que não pode mais existir dois Brasis, que está na hora do Brasil baixar as armas, em alguns momentos ele escorregou, porque ele chamou a direita de fascista, ele chamou o Bolsonaro de genocida, ele falou que a barbárie não venceu, e é aquilo que eu sempre falo, assim, a partir do momento que tu generaliza dizendo que todo apoiador do Bolsonaro é genocida ou fascista, que todo apoiador do Lula é corrupto, tu tá cegando pra política. Mas a partir daí começa um monte de teoria da conspiração. Eu acredito que o governo do presidente reeleito, ele vai ter sim uma certa divisão. O Lula não tá esse Lula todo paz e amor que vai governar para todo mundo e ser feliz, né? Em primeiro lugar, ele vai ter um grande problema em 2023, que são as consequências da guerra da Ucrânia, da PEC Kamikaze. Ele falou que a guerra da Ucrânia não interferia em nada aqui no Brasil, falou no podcast, agora ele vai sentir isso na pele. Mas ele vai ter um primeiro ano de muita paralisia, né? O governo dele vai estar paralisado por essas consequências. 2024 ele já deve surfar uma onda melhor, como ele surfou com Fernando Henrique Cardoso, né? Mas o Lula vai ter que entender agora que tudo que ele falou que não tinha consequências para 2023 vai ter, e ele vai ter que explicar. Vamos ver como que ele vai explicar. Aí no meio disso tudo, tem surgido algumas questões do tipo... é verdade que vão anular a eleição? E o artigo 142... Gente, vocês sabem o que é o artigo 142? O artigo 142 trata do papel das Forças Armadas. Então, esse artigo ele fala para que servem as Forças Armadas. E aí ele fala exatamente o seguinte, que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica são forças institucionais permanentes no país. São organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. E aí o texto ainda do artigo 142 diz que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, elas se destinam à garantia dos poderes constitucionais e ela não legitima ou sustenta qualquer intervenção militar. E ela não sustenta nem legitima nenhuma intervenção militar em nenhum dos poderes da República, e ela também não é um poder moderador caso haja um conflito entre eles. Então o que estão espalhando de artigo 142? Um poder não pode, segundo a interpretação desse mesmo artigo que está todo mundo falando, pedir que as Forças Armadas interfiram em outro poder. Isso acaba por violar o princípio da separação dos poderes, que é uma cláusula pétrea da Constituição. Cláusula pétrea é aquilo que não muda. Ou seja, o artigo 142 não tem o poder de interferir em nada na política brasileira. Ele é para garantir a ordem. Não pode interferir caso o presidente da República peça numa eleição. Da onde que tiraram isso? Aquilo que eu falei no último vídeo, dessa continuidade de fake news, isso continua e está cada vez mais forte. A gente tem que começar a baixar os ânimos. A eleição foi legítima. Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente reeleito e deve assumir. O discurso dele na Paulista, ele falou muito de educação, foi um discurso progressista, como a gente não ouvia há muito tempo, falou de mulheres. Eu escrevi um texto no Yahoo falando que eu espero realmente que ele seja o que o Bolsonaro não foi nesses 4 anos, que seja o adulto na sala, mas não esqueçamos que o governo Lula foi um governo de corrupção. Sim, a gente poderia ficar aqui 10 minutos citando corrupção no governo Lula. Banestado, CPI dos Correios, mensalão, desdobramentos da Lava Jato, é uma infinidade. Mas o povo brasileiro deu a ele a chance de redenção. Então a nós, imprensa, serve que a gente continue fiscalizando, analisando e
contribuindo para que a sociedade possa fazer uma discussão justa. A nós, analistas políticos, analisar o cenário e apontar os pontos positivos e negativos e para onde que isso está indo. Se as atitudes e ideias do presidente, elas podem significar um bem maior para a nação, que é isso que todo mundo quer. Agora, vir com essa história de que a eleição não é válida, isso é de novo corroborar um ponto de vista que algumas pessoas querem que prevaleça. A eleição foi justa, venceu por pouco, mas venceu. Eu vou encerrar esse vídeo com a mesma frase que eu comecei o vídeo anterior. O súdito ideal do governo totalitário não é o nazista ou o comunista, mas aquele que não sabe a diferença entre fato e ficção. Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente pelos próximos 4 anos. A gente aguarda agora o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Esperamos todos que seja pela democracia, mas a julgar o histórico dele, esse período de transição vai ser conturbado. Período de transição, o Lula deve nomear uma equipe, essa equipe pode ter até 50 pessoas, eles vão para um gabinete em Brasília, normalmente é numa sede do Banco do Brasil, lá que eles dispõem para esse tipo de coisa, para começar a ter acesso às contas públicas, às contas do governo e começar a planejar os próximos 4 anos. O governo Bolsonaro deve dificultar essa transição, mas a gente espera que não. Mas, de novo, eleição vale.